Olá! Ainda falando sobre o tema que eu gosto muito e que vocês também têm se interessado bastante sobre reprogramação da mente, uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente determina uma meta na nossa vida, a gente se coloca naquele lugar. E a frequência dos nossos pensamentos, a nossa emoção, ela tem que estar junto dessa meta. Porque normalmente a meta é aquilo que a gente não tem ainda, né? Uma meta de vida, uma meta de estilo de vida, uma meta de qualidade de vida, uma meta profissional, uma meta na vida amorosa. É um lugar onde a gente sonha um pouco mais alto. Mas o que às vezes não acontece? A gente coloca essa meta, mas a nossa frequência, nossos pensamentos não acompanham essa meta. E aí essa meta fica inalcançável. E se a gente faz o contrário, se a gente estabelece uma meta e a gente já se coloca na frequência dessa meta, com os pensamentos, sentimentos de pessoas que atingem essa meta, eu sempre falo que a gente tem que se tornar a pessoa que vai alcançar aquilo que a gente deseja, né? A gente não tem que pôr muito foco na meta. Nós temos que nos importar muito mais com quem nós somos e o que nós fazemos do que o que nós temos. Porque o que nós temos vai ser uma conclusão, um resultado do ser e do fazer. Quem eu sou e o que eu faço todos os dias vai permitir que eu tenha. E às vezes a gente põe muito foco no ter e a gente continua sendo a mesma pessoa. E aí as coisas não mudam e a gente não entende por que não mudam. Mas quando a gente olha para as pessoas que alcançaram grandes feitos, elas trabalharam em quem elas eram, trabalharam no que elas faziam, e aí o resultado do ter veio como uma consequência. E eu tenho visto tantos exemplos disso recentemente em atletas, em pessoas que eu tenho estudado a vida, a história, a trajetória. É tão bonito. Você tem que se tornar a pessoa capaz de alcançar aquilo que você quer, e aí não tem como não ser um resultado. Se você tá pensando como aquela pessoa, se você tá agindo como aquela pessoa, não tem como daqui a pouco você não ser aquela pessoa ou ter aquele resultado, entende? Vou dar um exemplo prático, sempre gosto de trazer exemplos práticos, mas existe um atleta chamado Alcaraz, eu vi recentemente sobre a história dele, a biografia dele, e ele é atleta de tenismo, ele é um espanhol que tá agora, né, nos últimos 3 anos aí em alta, ganhou no mesmo ano Roland Garros, Wimbledon, os maiores campeonatos de tênis do mundo, e ele foi o mais jovem a alcançar, né, com 20 e poucos anos. E ele, desde os 6, ele treinava, e na história até mostra vídeos antigos dele. Olha que engraçado, tinha um vídeo dele, muito novinho, onde perguntava o que você quer como tenista. Olha o que ele falou. Eu quero vencer Roland Garros e Wimbledon. Os 2 maiores campeonatos, né, francês e na Inglaterra, do mundo, do tênis. Ele pequenininho, ele falou, esse é meu objetivo. Então ali ele estabeleceu. E o que foi interessante? Não é que ele, olha lá, a meta ele colocou lá em cima, né? Ele estava muito distante daquilo, ele era um menino novinho na Espanha, enfim, o pai era apaixonado por tênis, tentou ser tenista profissional por um tempo, mas teve que desistir porque a família não tinha condições de mantê-lo. O tênis exige, né, no começo um investimento da família muito alto. E aí esse pai, ele foi atrás de quem pudesse ajudar para esse menino crescer. E aí, quando alguns olheiros viram que ele tinha muito potencial, conseguiram colocar ele em contato com os maiores treinadores de tenistas mundiais, que tinha até um lugar onde você fica isolado, treinando, né, vários tenistas jovens. E ele foi para esse lugar. Então, ele tinha meta, mas depois dele estabelecer a meta, ele se colocou na frequência dos maiores tenistas do mundo. Que era o quê? Eu vou ter um grande treinador. Ele falou que ele treinava todos os dias, o dia inteiro, porque na mente desse treinador, para você ser um campeão de tênis, você tem que treinar 24 horas por dia. Ponto. 24 horas por dia, treinando sem parar, sem parar, sem parar. Se fortalecendo fisicamente, se fortalecendo mentalmente. E de fato, todo mundo ali colocou ele na frequência certa, com as pessoas certas, decisões certas. E ele começou a agir como um tenista profissional. E ele não era profissional ainda, mas ele já estava agindo como tenista profissional. Ele falou que a grande guinada na vida dele foi quando ele estava muito cansado. E aí o pai dele falou para ele assim, agora é a hora. Ou você decide que você vai ficar distante da família, vai sofrer tudo que tem que sofrer para ser um jogador profissional, ou você desiste. E ele falou, não, eu vou ser um jogador profissional. Eu vou pagar todo o preço que precisa para isso. E por que eu tô falando isso? Porque ele tinha uma meta, mas a frequência dele, da mente dele, das atitudes dele, dos pensamentos, das emoções, foi compatível com essa meta. E aí não teve outro jeito, gente. Ele se tornou campeão exatamente como ele determinou. E por que a gente fala tanto disso? Porque às vezes a gente falha em 2 coisas. Primeiro, a gente não coloca metas
que realmente é algo que a gente deseja, algo grande, porque a gente tem medo de determinar algo muito grande e não acontecer. Então a casa que eu quero, eu diminuo. Não precisa ter academia na casa, não. Acho que piscina também não. O que você quer? Porque dentro de você vai ser mais fácil você criar essa imagem do que você quer, porque é real, porque você realmente quer aquilo. Não é falso. É o que vem dentro de você. Então, o que você quer? Que nem ele queria ser campeão em Wimbledon. E ele queria ser campeão em Roland Garros. Ele não colocou quero ser campeão nacional aqui na Espanha, que já seria super bacana. Ele colocou ali o que ele realmente queria e foi aquilo que ele perseguiu. Então, o que nós realmente queremos? A primeira coisa que eu entendo quando a gente começa a estudar sobre o poder que a gente tem de criar a nossa realidade, né? Que tudo está dentro de nós. Deus deu infinitas possibilidades para todo ser humano. É o objetivo que a gente estabelece. Porque o objetivo vem de nós. Nós temos um livre-arbítrio de definir. Não, aonde eu quero chegar? Aqui. Essa vai ser a meta. Esse vai ser o objetivo. O que quando vem na sua cabeça de sonho, você imagina? Pode ser a coisa mais absurda do mundo hoje, na sua realidade. Mas tenha esse objetivo. Gente, pelo amor de Deus, tenha sonhos. Se tem uma coisa muito triste, é conhecer pessoas que não têm sonhos. Que elas só sonham e só falam daquilo que é realidade no momento. Você não vê na voz delas esperança de realizar algo totalmente grande. Eu falo pra vocês, sonhos meus, vocês querem que eu fale? E eu falo sem medo. Eu vou ser uma autora best-seller de livros, porque desde novinha eu escrevo. Desde novinha eu, na verdade, quis fazer jornalismo, relações públicas, tudo aquilo, pelo desejo de escrever. Esse sempre foi meu sonho, sempre foi meu desejo. Eu via jornalistas que assinavam em revistas, em jornal, e eu olhava e eu me via ali. Eu sonhava com aquilo. Então, eu sempre me vi nesse ambiente de escrita, de defendendo uma ideia, de levando uma mensagem para muitas pessoas. E você vê que não era, nunca pensei assim, vou escrever um livrinho e vou eu mesmo pagar e publicar. Não, eu quero que uma editora pague. Eu quero que uma editora financie. E uma editora coloque ele para rodar em grande escala. Então, beleza, essa é uma das minhas metas e eu tô na frequência. É um trabalho constante. Qual que é a frequência de uma escritora de livros? Como você não é, fica difícil. Aí você tem que começar a pesquisar. Manter essa chama acesa, porque a sua frequência precisa estar aqui. Bob Proctor, ele explica que a frequência é como se fosse frequência de rádio e de telefone. Ele só consegue ligar para mim, talvez ele não consiga ligar para você. Então a frequência que ele está usando é a frequência onde nós dois conseguimos nos falar. Aonde você está ajustando a sua frequência? Porque se eu olhar para questões de livro e eu ter medo e eu achar que não é para mim, eu achar que é demais, eu tô colocando uma frequência diferente de uma pessoa que vai publicar um livro. Não, pelo contrário, eu tenho que ler livros e falar, nossa, que bacana, nossa, olha esse autor, olha a história dele, como ele conseguiu publicar. E isso alimentar em mim os meus sonhos. E essa frequência arder dentro do meu coração. Eu vibrar na abundância, aquilo que a gente sempre fala, né? Quando eu olho pra vitória de alguém e eu me sinto mal, tenho inveja, eu tô vibrando na escassez. Eu acho que se porque ele tem, eu não vou ter, vai faltar pra mim. Muitas pessoas vivem a vida assim. Olham pra tudo em volta que tá indo bem, crescendo, evoluindo e pensam, se essa pessoa conseguiu, é porque eu não tenho, se a pessoa tem esse carro, eu não vou ter. Não. O que a gente consegue trabalhar nossa mente é, pelo contrário. Se ela conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, eu também consigo. Se o Alcaraz conseguiu, treinando, virar campeão mundial, eu vou ser também tudo aquilo que eu quero ser. Eu vou me colocar nessa frequência. Eu vou ter pensamentos grandes. Eu vou agir como uma pessoa que está nesse lugar já. Eu vou buscar tudo que eu puder para me colocar no lugar da minha meta. Esse assunto ele é gigantesco, gente, mas eu finalizo com uma frase, né, que sempre ficou na minha cabeça, que o Bob Proctor falava bastante, que uma vez perguntaram pro diretor das expedições espaciais dos Estados Unidos, foi um presidente que perguntou para ele: o que vai fazer o homem chegar à Lua? Ele falou: o homem querer chegar na Lua. O que ele estava mostrando ali? Não tem impedimento de instrumento financeiro, não existe impedimento de recursos. A partir do momento que você decide algo que você quer, mesmo sem ter os recursos, as condições no momento, a partir dali, do querer, do definir, do sonhar, aí todas as outras coisas vão ser criadas para que aquilo aconteça. Maravilhoso, né? Que a gente possa levar isso para o nosso dia de hoje. Que você faça um excelente dia.